Há dias temos assistido ao desgaste na relação entre Jair e Michele Bolsonaro, causado, entre outras coisas, pelas joias sauditas. Mas um novo levantamento mostra que essa não é a única crise que as joias causaram para o clã. Jair também está sendo abandonado por seus filhos. Tá. O caso das joias atingiu o Bolsonaro em cheio, né? E normalmente em situações como essa era normal ver os filhos correndo em defesa do pai. A gente até viu o Flávio Bolsonaro fazendo isso. Disse à Folha que não havia interesse particular na operação para tentar liberar o conjunto de joias de 16 milhões e meio de reais, que seria um presente para Michele Bolsonaro, né? Mas acabou retido lá pela Receita. Disse ele, abre aspas, ninguém sabia o que tinha lá dentro. Podia ser um copo d'água, ninguém sabia. E se tivesse má fé, ninguém... Eu acho muito legal que nessa PF aqui do copo d'água você vê que a Milly Lacombe ela esboça um sorrisinho, mas consegue segurar o poker face, né? E o Josias provavelmente não estava prestando atenção na Fabiola, porque ele não esboçou nenhuma reação, o que não é possível depois você ouvir que a mala que tinha joias tinha um copo d'água. Ninguém ia fazer o trajeto de passar pelo raio-x da Receita, não ia trazer um voo, num voo comercial, alegou Flávio Dino. Flávio Bolsonaro, no caso ali, mas enfim. Confundiu. E essa defesa que o Flávio fez do pai acabou gerando até alguns incômodos para ele em aviões, inclusive, né, Álvaro? É só que eu encontro no avião, galera. Fábio Rachadinha. Tá gostando da picanha barata? Não, tá barata tá cara. Tá gostando da picanha barata, Flavinho? Tá cara. E as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar, 17 milhões. O Lula guardou um monte no copo escondido lá. Mentira, mentira. Mas enfim, a gente viu aí que Flávio defendeu e inclusive foi zoado por isso. Mas e os outros irmãos? E o Carlos Bolsonaro? E o Eduardo Bolsonaro, que normalmente são tão rápidos nas redes sociais para se pronunciar em casos como esses? Aí a gente vai lá para a Carta Capital, viu, Álvaro? E na Carta Capital lemos que os filhos abandonam Bolsonaro na defesa das joias nas redes sociais. Está mostrando o quê? Um levantamento. Tá. Então, monitoramento aí de dados nas redes sociais está dizendo que apenas o Flávio se posicionou já nos primeiros dias de repercussão. Abandono reforçou repercussão negativa para o ex-capitão. É o deputado Eduardo e o vereador Carlos costumam fazer alto volume de postagem nas redes, se abstiveram na defesa do pai na primeira semana. Só mais tarde, passada a avalanche de críticas, é que os dois citaram o tema de seus perfis. Então, quem foi levantar lá o que fez cada um dos filhos aí do Bolsonaro, concluiu que só o Flávio teve a moral de ir lá e falar das joias logo de cara. O resto ficou assim, tá. Foi um levantamento feito pela consultoria DSC Lab, que foi divulgado na coluna do Lauro Jardim, no Globo. De acordo com esse levantamento, Álvaro, eles olharam 200 publicações nas redes sociais e só 7 tinham sido favoráveis ao Bolsonaro aí na primeira semana depois do escândalo das joias. Então, mostrando que o Bolsonaro foi destroçado, né? 193 e 200 indo contra ele. Mas, enfim, esse levantamento ele também destacou um pouco outros aliados que costumam defender o Bolsonaro, mas que sumiram aí nessa primeira semana. Como é que é? Olha lá, ó, Zambelli, Nicolas Ferreira, Bia Kicis. Costumavam ser as primeiras a publicar a defesa do bolsonarismo, mas também não comentaram o tema no período analisado. Só o recém-chegado Gustavo Gayer e os outros aí bolsonaristas de longa data, Eduardo Girão, conhecido como Gironha, também o José Medeiros, foram lá e defenderam o Bolsonaro junto com o Flávio, né? 9% dos 54 parlamentares que trataram do assunto nas redes sociais. Tá aí, tá bom. Então, Bolsonaro sendo completamente abandonado aí diante do escândalo das joias, que é uma coisa que ele provavelmente não estava acostumado na época, pelo menos não na época que era presidente, né, Álvaro? O que me parece é o seguinte, ele está com problemas no partido, ponto. O partido dele, desde que ele foi para os Estados Unidos, é só mulher. Nunca vi um partido de direita
ter tanto interesse pelas causas femininas? É PL Mulher, é o encontro da mulher, é a nova logo do partido com mulher. E a mulher aí a ser valorizada com todas essas iniciativas é justamente a Michele Bolsonaro, que é colocada pelo presidente do partido como uma possível candidata a presidente em 26. Isso irrita o Bolsonaro, que já está de mal aí com a direção do partido dele, né? Agora é esperar para ver o que acontece, porque você vai percebendo que ele vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais isolado. E aí, cara, quando não há mais ninguém para defender essa pessoa, entendeu? Quando deixa de ser útil defender o Bolsonaro, o que acontece com o Bolsonaro? Será que não é? A gente não está vendo alguns dos primeiros elementos, ainda que tênues, né, de uma possível responsabilização deste homem? Porque o isolamento político dele conta para o que quer que venha a ser feito para puni-lo, né? Então, muito bem, não é um primeiro passo, é talvez o dedão assim, ó, dobrando para empurrar o pé para frente. É bem o comecinho, mas não é porque está acontecendo mais devagar do que a gente gostaria que não está acontecendo. Acho que pode estar acontecendo bem devagar. Álvaro, não me dê esperanças, Álvaro, não me dê esperanças. Aqui sempre, né, cara, eu tô de comentarista, tô groselhando e falando o que eu acho. A informação séria hoje está na tua mão. Agora, realmente se questionem, né? Por que o Álvaro está dizendo isso? Ele quer enxergar assim? O Álvaro precisa enxergar assim para poder dormir à noite, acreditando que a justiça existe? Talvez seja isso, meus amigos. Aí você tome cuidado com o que eu estou dizendo também. Então, Sofia, você tem razão. Cuidado com as suas expectativas. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, aí tem esse fogo. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste Descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.